precisamos bater palma agora, pode bater palmas no finalzinho, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não pode manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele lhe respondeu: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, esse domingo especial, domingo da ressurreição do nosso Senhor, o Senhor nos dá mais um ensinamento. O Espírito dele, o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E Deus é Espírito, todo Espírito. E hoje o Senhor fala: quem pecar contra o Espírito Santo, quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão nunca. Quero dar um exemplo para vocês, para que a gente fique muito atentos, como nesse tempo que nós estamos vivendo, tá? Esse tempo aqui que o Senhor está no meio de nós. Tome cuidado para nós negarmos o Espírito Santo.
nestas circunstâncias aqui que eu vou dar como exemplo. Primeiro, antes de eu dar o exemplo, ainda bem que está sendo registrado para que as pessoas inteligentes vão entender direitinho o que o padre está falando em nome de Jesus. Se o Senhor veio salvar os seres humanos, plural, todos, e como Ele mesmo bem disse, eu não quero que nenhuma alma se perca. Se vai se perder é uma outra conversa. Muito bem, cientes disso, a vontade de Deus é que todos se salvem, todos, sem exceção, pecador, aquele que ainda não conhece Deus, que um dia conheça, se converta e volte para o seu primeiro amor, para a vida eterna, a Ele. Muito bem, ciente disto também, que fique bem claro, o Senhor não quer que nós não somos instrumentos a não ser do Espírito Santo, para nós condenarmos ninguém. Nós não podemos falar mal de ninguém, nós não podemos ousar a dizer este vai para o céu ou este não vai para o céu. Nós não. Quem nos fala isso, quem nos ilumina a consciência em relação a isso, é o Espírito Santo. Fica claro sobre isso, irmãos. O que nós batizados devemos anunciar? A verdade. Onde está a verdade? No meio de nós. Quem é? Jesus. O que sai da boca de Cristo deve ser anunciado pela nossa boca, como Paulo falou na segunda leitura. O que Deus fala no Espírito Santo, eu devo falar e denunciar aquilo que foi obra de Satanás, ou seja, o pai da mentira. Ele quer que nós nos percamos. Quem? O maligno, o diabo, aquele que divide e passa pelo meio. Muito bem, cientes disso, eu devo sempre acolher a todas as pessoas, todas, sejam elas batizadas ou não batizadas, sejam elas tementes a Deus ou não tementes a Deus, tratá-las bem, tratar com carinho, com respeito humano. Aqui nesse mundo aqui, todos nós devemos saber nos colocar, porque aqui tem lugar para todos. Como diz o próprio Senhor, a chuva cai para todos, sobre todos, da mesma maneira o sol. Então nós não podemos nunca discriminar ninguém. Nós nunca podemos dizer, esse aqui está vivendo o inferno. Não. Nós temos que falar para todos que a vida é Cristo, a verdade é Cristo. E se na minha família alguém não vive isso? Muito bem, eu devo dizer, eu te amo, eu te respeito, não posso jamais ir contra você, não vou falar mal de você, não vou me colocar contra você, mas eu vou ter que dizer, a tua conduta não é a minha conduta. A minha casa não vive isso, a minha casa sou eu, porque a minha casa vive no Espírito Santo, sobre a palavra que é Cristo. Pronto, então agora eu vou falar o perigo da gente pecar contra o Espírito Santo. Entendendo isso, vamos lá. Cuidado, católicos, quando você sempre ouviu falar, não matarás. Aí você fala, é isso mesmo, jamais matarei, porque eu sou um seguidor de Jesus. Porém, com o tempo, na sua vida pessoal, pode acontecer ou não, de um dia você namorar com alguém e não pensou em casar, e teve relações genitais com essa pessoa engravidou. E veja, você ainda é muito novo, ou seja lá, se não é novo, você é casado e pulou a cerca, engravidou alguém, e com medo da sociedade, medo da cobrança, medo de chegar até a tua família, sim, você pode cair numa fraqueza. Lembra que Jesus falou que tudo vai ser perdoado, né? Menos quem pecar contra o Espírito Santo. Aí você vai e aceita, junto com a pessoa que engravidou,
nessa condição, fazer um aborto. Mas você também é contra a morte. Mas porque atingiu a tua casa, você abre mão e acaba buscando uma clínica ou faz algum tratamento e aborta. Cuidado, porque isso já aconteceu com muitos, nós não podemos condenar, e nós podemos estar guardando isso como uma exceção, para aceitar que a morte às vezes aconteça, senão vai destruir a minha vida, vai destruir a minha família, vai destruir tanta gente. Então é melhor que um morra para que ninguém seja prejudicado. Cuidado, isso não vem do Espírito. Se não vem do Espírito, não vou falar o outro nome. Porém, Deus nos colocou o sacramento do arrependimento para receber, por nome do Pai, do Filho, no Espírito Santo, o perdão dos pecados. Ponto. Aí de repente, na minha família, eu não vivi, quem não viveu há 70, 80 anos atrás essa prática, hoje aceita que um jovem começa a ter relações genitais antes do sacramento, e às vezes nem quer se casar mais. E às vezes, nós que somos cristãos, pais desta geração, avós desta geração, a gente fala, bom, nós temos que entender que a igreja mudou, tem que mudar, porque o mundo mudou, melhor dizendo. E nós não estamos mais vivendo a Idade Média, por favor. Progresso está aí para a gente ver. Pecado para mim tem outras conotações mais graves. É só você olhar e ver. Por isso, deixa os jovens se divertirem. Eu acho que se eles estão buscando uma coisa que para eles é um prazer, desde que não tire a vida de ninguém, tudo bem. Então eu vou dizer, cuidado, isso não é do Espírito Santo, e vai começar a acostumar você a entrar nessa ladainha. Aqui também eu deixo para lá. Daqui a pouco, se acontece na tua família alguém ter uma atração e querer viver, morar e ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, como é da sua família, e você tem que respeitar, não vou voltar a falar o que eu falei no começo, precisa amar, precisa ter o carinho, o respeito, não se colocar mais do que o outro. Mas se você não defender o que diz o Espírito Santo, você vai dizer, não, está tudo bem, está certinho, não tem problema nenhum. O importante é que você seja feliz, você seja um bom homem, em tudo que você for fazer, que você não mate, que você não roube, ou você que é moça, que você não seja uma má mulher, mas está tudo certo, ok? Cuidado, porque isso daí te leva devagarinho a ir contra o Espírito Santo. Tudo isso que o padre está falando está te levando contra o Espírito Santo, que é o autor da vida, ok? Onde Cristo deixou o mandamento dele. Aí daqui a pouco você está acostumando também. Eu sou casado, casei na igreja, sim, só que assim, eu não sou feliz, entende? Então, ou seja, eu preciso também, e tenho direito de ter um relacionamento. Eu não vou terminar o meu matrimônio de jeito nenhum, porque o matrimônio é sagrado, eu tenho filhos ali, só que eu não sou feliz com o meu companheiro ou com a minha companheira. Então eu tenho alguém que me atrai, aí eu vou lá e saio, mas só saio, ali é só carnal, sabe que é? Só um prazerzinho. Pois é, e muita gente que é próximo da gente vive isso, e vai dizer, isso não é pecado. Pecado é você ficar mal-humorado junto com o teu marido, com a tua esposa, azedo, aguentando aquele azedume, e você passar azedo. Então pelo menos você se adoça um pouquinho, para que você aguente firme. Você não traz o pão de cada dia lá, você não está honrando em deixar comida para os filhos, em dar dinheiro para a esposa. Muito bem, então é o seguinte, isso não é pecado. Pecado é outra coisa. Cuidado, porque se eu tenho essa atitude, eu estou negando o Espírito Santo na minha vida também. E assim por diante. Se Jesus não disse que ele deixou uma estrutura familiar, qual é a estrutura familiar? Um homem e uma mulher vivem juntos, ok? E ali eles vão dar o quê? O ensinamento de Cristo para aquela família, tanto na atitude deles, quanto dos filhos que Deus vos confiar. Tudo bem, mas se não deu certo o teu matrimônio, e você quer viver uma ideologia, uma ideia nova de formar uma família,
uma ideia nova de formar uma família, mesmo que não seja com um homem, mesmo que não seja casando na igreja, não precisa. Importante que seja a sua família, porque a família é sagrada, ok? Veja, você sempre tem alguma coisa da igreja, só que você começa a falar: bom, mas isso não precisa. Você está negando o Espírito Santo. Então, irmãos, quando é que eu sou contra o Espírito Santo? Quando eu me acostumei assim e vou contra o que é a palavra. Quem é a palavra? Deus. Leia a Sagrada Escritura. Não é um bispo, não é um papa, não é um padre. Quem é a palavra? É Deus. E Deus é Espírito. Nós celebramos a Santíssima Trindade esses dias. Nós adoramos as três pessoas na unidade trinitária. Então, irmãos, quando é que eu corro o risco de nunca mais receber o perdão? Quando eu nego tudo aquilo que o Espírito ligou. Se o Espírito ligou a minha vida matrimonial com esta mulher, e só com a morte pode separar, eu não posso, eu não tenho direito, apesar de eu ter o livre-arbítrio. Por isso que o livre-arbítrio desarrumou a gente. Eu não tenho direito de desligar, eu não posso desligar o que o Espírito Santo ligou. Uma só carne com aquela pessoa, goste ou não, esteja apaixonado ou não mais apaixonado por ela. Agora é uma questão do Espírito Santo na tua vida, até que a morte o separe. É fidelidade à palavra, não é fidelidade a você. Ah, mas é porque eu não estou feliz. Meu irmão, minha irmã, a felicidade está em Cristo. A felicidade não está nas coisas visíveis. Paulo acabou de dizer, segundo a leitura de hoje, preste bem atenção: Deus nos fez para viver aquilo que é invisível, não visível. Por que a gente é tão atraído pelo visível? Por causa dessa palavrinha aqui, que ela tem um motivo. Onde está o teu coração, aí está o seu Senhor. E nós nos acostumamos a comer a fava do mundo aí fora, as porcarias do demônio, onde a gente ama, adora, até adora quem? Meu filho, meu marido, minha casa, minha mãe, meu irmão, ok? Meu dinheiro. Onde está o teu coração, aí está o teu Senhor. Senhor, o padre já explicou, traduzindo em grego, de grego para o português, é Deus. Jesus falou: onde está o seu coração, aí está o seu Senhor. Por quê? Porque a gente gosta daquilo que é visível, palpável, tenha cheiro, me dê sensações ao ver. Por isso que quando a gente entra no quarto, fecha a porta e começa a rezar a Deus, a quem não se vê, a gente começa a bocejar e tem preguiça de rezar. Por quê? Porque nós somos acostumados a viver no visível. E Paulo falou: eu e você, quando Deus nos pensou, agora vamos ver como é que Deus nos pensou. Pensou para a gente enxergar o invisível, o que os nossos olhos não vê, mas que era para enxergar. Por exemplo, aqui agora, eu sei que sei pela minha fé, que está o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo agindo com miríades, milhões, trilhões, mas bilhões de anjos espalhados dele, do Senhor, com a Virgem Mãe, com os santos, está celebrando essa missa com a gente. Mas como eu só consigo enxergar o visível, eu não enxergo nada. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Quando o Pai faz o homem à imagem e semelhança, ele olha para quem? O Pai. O Pai. Mostra o Pai lá em cima, tem a coroa bonita, olha aí, para o povo ver. Que lindo, gente. Desenho lindo da Trindade, né? Tudo bem, mas é uma figura. O Pai olhou, agora mostra embaixo do Pai, olhando para o Filho, mostra o Filho, mostra o Filho lá. Isso, mostra o Filho, isso. O Pai olhando para o Filho foi criando eu e você. Mas como assim? Menino? Não. Cabeludo? Não. Barbudo? Não. Ele olhava para Jesus, imagina um pintor,
aqui com papel, com aquela placa bonita aqui, ó, eu olhando para o Filho e desenhando eu e você. A imagem e semelhança são os sentimentos de Cristo, os afetos de Cristo, o jeito de Cristo. Como? Agora vamos falar quem é Cristo? Amai-vos como eu vos amei. Eu dou a minha vida por você. Então, Jesus, o Pai, quando pintou, criou eu e você, pensou a gente exatamente e soprou esse Espírito Santo na gente, para a gente ter o jeitinho de Jesus, sem pecado, santo, santo, santo. Aí o que aconteceu? O pecado nos engoliu, nos tirou a visão beatífica. O que é visão beatífica? Visão beatífica é ver no Espírito Santo. O pecado tira, nos distancia dessa visão. Por isso que na primeira leitura, Deus, quando Adão peca, Deus vai até ele e diz: onde estás? Não é que Deus não sabe onde ele está. Cuidado, não é esse sentido. Ô fulano, onde você está? Onde você está? Não. Sabe aquela chamada que a nossa mãe e nosso pai dava na gente? Ô meu irmão, onde você estava com a cabeça quando você fez esse negócio, rapaz? Onde você estava com a cabeça quando você fez isso? Então Deus também, quando chega diante do pecado dele, seduzido pelo diabo, Adão, esse Adão somos nós agora. Onde estás? Porque perdesse, porque saístes de perto de mim, você não enxerga mais a visão beatífica no Espírito. E o Senhor, então ele chega a dar o Filho. A segunda, veja, o Filho se torna carne. Vamos entender o que é se torna carne. Talvez você nunca parou para pensar. Não é o corpo aquilo, não é necessariamente. Deus se fez carne, você imagina o quê? O corpo, cabelo, barba, pele. Não necessariamente o corpo. É tudo que é criado. Tudo que é criado. O que é? Não é perfeito hoje. É perfeito? Não, é finito. Um animalzinho que ele é lindinho, ele envelhece e fica velho, morre. Um ser humano, né, que é criado e recebeu, veja, o pecado inundou a face da terra inteira. Não é só os homens não, a criação também. A criação ficou sujeita ao pecado. Vocês já não ouviram falar disso? A criação de Deus ficou escrava, sujeita ao pecado. Então por isso que as árvores morrem, por isso que as plantas morrem, por isso que um animalzinho fica velhinho e morre, fica doente. Por isso que o mar, ele é inconstante. Por isso que a lua fica inconstante. Por quê? Porque o pecado do primeiro que caiu, o pecado caído, levou a toda a criação. Então quando fala Deus se tornou carne, se você ler, para você ter certeza que o padre está falando, leia depois Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, vai estar dizendo, o que é a carne? A carne é que nem a flor do trigo, ela nasce, fica bonita e murcha. Então Deus, ele se rebaixa, ele se torna carne, no sentido de finito, limitado, menos no pecado. Para quê? Para ser um como nós, igualzinho a gente, para dizer e mostrar com a vida como vencer a tática de Satanás. E nos salvou pela fé. E qual é o instrumento que ele traz para ensinar eu e você que perdemos a cabeça, perdemos a visão beatífica? Qual é o remédio que ele traz? O Espírito Santo. Aí agora alguém chega ali para ele e fala: esse espírito com quem você expulsa demônios, esse espírito que está dentro de você, é o espírito de Beelzebu, é do demônio. Jesus fica louco, no bom sentido da palavra. Como que pode Beelzebu expulsar se o demônio estiver dividido, ele não vai continuar agindo. Não, o demônio está unido no mal. Então o Senhor está falando, é pelo Espírito Santo que eu expulso o demônio. Santo. Por isso que ele fala, cuidado com o que você vem sentindo por dentro.
daqui a pouco você vai começar a falar, que tudo aquilo que a igreja proclamou como verdade em Cristo, você vai falar: eu não acredito nisso, para mim não é mais isso, para mim eu não aceito isso. Você está indo contra o Espírito Santo. Entendeu, mulher? Entendeu, moça? Entendeu, moço? Cuidado, porque o diabo devagarinho ele vai nos seduzindo, sem sair do catolicismo, a ter um catolicismo frouxo, a ter um catolicismo errado, a ter um catolicismo inexistente. E você acredita que você está fazendo bem, pulando cerca, abortando. Aí vem outro exemplo. Mas um parente meu, muito próximo a nós, foi estuprada. Como que ela vai criar um filho, sendo que ela teve um trauma da pessoa que a violentou? Se essa criança para ela, enquanto estiver dentro dela, vai ser motivo dessa moça pirar. E aí, como que ela vai olhar? E a família, quando olhar essa criança, como é que vai enxergar ela? Vai enxergar o capeta que pegou minha mulher, pegou a minha filha, pegou meu parente. Então, nesse caso, aborta. Não. O que diz o Espírito Santo? Só Deus dá vida, só Deus pode tirar. Quem disse? O Espírito Santo, em Cristo. Padre, mas e a psicologia humana dessa mulher, ela está destruída. Pois é. Então agora, a igreja precisa agora acolher essa moça que está grávida, fruto de um estupro, triste, terrível. Abraçar aquela moça, tratar aquela moça, auxiliar a família dela, fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico, acompanhar com amor, fazer todos os exames na mãe, no filho, porque a criança é uma alma bendita, não maldita. Não maldita. A criança não. A criança é uma alma, e na alma ninguém nasceu mal, é uma alma de Deus. Fazendo todo um acompanhamento. Mesmo assim eu não quero essa criança para mim. Pega a criança, nasceu, dá para uma família com a cabeça boa poder educar essa criança. Não tem cheio de criança abandonada? Por que está abandonada? Porque muitos foram frutos de um estupro, outros de relações genitais com vários homens, e a mãe não sabia nem qual era o pai. E filhos que falaram: não sei de quem esse era, do fulano, ciclano, beltrano, Beltrano. Portanto, eu deixei vir. Qual é a diferença se você for analisar? Quase nenhuma. A única diferença é que uma mulher, a mãe, quis que a criança viesse e não foi violentada. A mãe quis se deitar com vários homens. E a outra, a criança é a mesma, ou seja, aquela alma é a mesma, só que ela é fruto do quê? De uma rebeldia do coração de um homem que pegou escandalosamente uma mulher. Mas isso não tira o que a verdade da palavra diz. Só Deus dá, só Deus tira. Quando você lê a Sagrada Escritura, que vai dizer tudo o que te acontecer, leia lá, Eclesiástico capítulo 3. Tudo o que te acontecer, vítima disso, uma doença, uma perda, uma saudade, um acidente, um abuso, ok? O que diz a palavra? É o contrário daquilo que Satanás induziu Adão e Eva a fazer. O que Deus fala? Tudo que te acontecer aqui, tudo que te acontecer, cuidado. Isso aí, você vai entender isso no Espírito. Tudo que te acontecer, aceita. Tudo, coisas boas e coisas más. Deu para entender direitinho o que o padre está falando? Quem disse isso? Deus. Não é o Papa, não é o Padre Marcos, é Deus falando. Presta atenção no padre, tá? Deixa a criancinha. Você nunca tiveram criancinha chorando, não? Eu já tive. Não é meu não. Minha irmã veio nascer, meu sobrinho chora, normal. Presta atenção. Quem disse isso? Obedeça em tudo. Tudo que te acontecer, aceita. Tudo que te acontecer. Tudo. Mas eu fui vítima. Aceita. É vontade de Deus? Não.
Isso daí é um resumo do pecado no mundo. Por que Deus está falando aceita? Porque pela desobediência de um, muitos se perderam. Então, eu obedeço. Diante do mal que chegou na minha casa, eu obedeço a quem? A Deus. Por quê? Porque eu sempre, quando chega uma situação difícil na minha vida, eu sempre obedeci a mim mesmo. Aí foi onde eu saí do meu matrimônio, onde eu fiz o aborto, onde eu matei, onde etc, etc, etc. Quando Deus fala, pois é, o mal chegou, aceita o mal que chegou da tua casa, vem a mim, aí chega a parte boa, e eu vos aliviarei. Como? No Espírito. Vou pegar água para o padre aqui. No Espírito Santo. No Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O autor da vida. Quando é que eu perigo então ir contra o Espírito Santo? Quando eu caminho só do meu jeito. Sou católico, vivo o cristianismo, acredito em Deus, acredito em Nossa Senhora, mas isso aqui eu já não faço mais, porque para mim pecado não é mais isso. Opa, quando você começa a deixar de acreditar que o pecado, que é pecado, é iluminado no Espírito Santo, deixou de ser pecado, você está negando o Espírito Santo. Está negando o Espírito Santo. Por isso que o padre está falando para vocês aqui, irmão, cuidado, irmãos católicos, cuidado. Viver a doutrina o que é? A palavra revelada pelo Espírito Santo a quem? Aos primeiros pais nossos no Antigo Testamento e aos apóstolos. Se eu não acredito, eu estou negando que o Espírito Santo é que revelou a eles toda a palavra de Deus. Eu estou negando. E se eu pensar que a palavra de Deus é retrógrada, a mesma coisa, ou seja, é velha, eu creio que Deus hoje deve estar se renovando. Não, Deus veja, presta atenção, não esqueça isso. Lembra uma passagem que Deus falou assim: tudo que Deus fez, Ele disse, é bom. E aí Jesus disse, quando perguntaram para Ele, mostra um sinal para nós, para que nós possamos acreditar que Tu és verdadeiramente o Filho de Deus, é Deus também junto com o Pai. E Jesus falou assim, a resposta de Jesus, não enviarei mais nenhum sinal. Não enviarei mais nenhum sinal, porque completou-se o tempo. A palavra maior foi revelada para você. Isso significa hoje, há 100 anos atrás, há 2000 anos atrás. E se tiver 2000 anos para frente, a palavra é nova. Deus não envelhece, não é retrógrado. Se o Espírito Santo disser que matar é no aborto, então isso não se renova. Se a família é um homem, um man, e uma woman, mulher, estou falando do meu jeito, é porque Deus fez a estrutura, como um prédio que precisa ter uma estrutura firme. O Espírito soprou, um homem, uma mulher, filhos, não se mexe, católicos, quem quer viver de outra maneira, eu respeito. Voltei no comecinho da homilia. E se chegou dentro da minha casa, ame, abrace, ame, do mesmo jeito que você ama uma pessoa também que está na caminhada. Mas não negue o Espírito Santo na vida dele. Fala, filho, eu te respeito, filho, eu te respeito, irmão, eu te respeito. Você quer viver assim? Eu vou estar aqui, o pai está aqui, o pai e a mãe está aqui, o padre está aqui, vem trabalhar. Você pode trabalhar nisso, você pode trabalhar aqui. Só que eu quero te dizer uma coisa: a vida do Espírito Santo que nos foi revelada não é essa. Você está negando o Espírito Santo. Eu amo a Deus. Cuidado, quem ama a Deus observa. Vem aqui, amen. Mostra aqui o padre. Todo mundo ama a Deus, mas olha o que Jesus fala aqui no final. Ele é a palavra. E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão a família dele. Olha a família dele qual que é? A família de Jesus. Aqui estão minha mãe, meus irmãos, quem faz a vontade de Deus. Este é meu irmão, minha irmã,
minha irmã, minha mãe, minha família. E quem não faz a minha vontade, eu respeito, eu te amo, não vou te deixar abandonar. Se você cair, te ajudo. Terá comida, terá carinho meu, terá tudo. Vai que você se converte também, né? Oxalá, a gente reza por isso. Mas se não se converter, rezarei por você sempre, sempre. E nunca vou te condenar, porque eu não posso condenar. Só Deus pode dizer o que está certo e está errado. Mas essa tua vida não é a vida de Cristo, não é a família dele. Você não está vivendo o amor dele. Ah, mas eu amo ele. Desculpa, eu não entendo isso como amor de Deus. É o teu amor, é o teu jeito, é o teu querer, é a tua sensação que está em primeiro lugar. Veja, onde está o teu coração, aí está o seu. Onde está o seu coração, aí está o seu. Fala, está o seu Senhor. Qual é o teu Senhor? Fazer a minha vontade. Fazer a minha vontade. A minha vontade. Fazer a tua vontade. Você criou um ídolo. Quem é? As tuas vontades dentro de você. Eu prefiro morrer de vontade de trair a minha esposa, porque verdadeiramente ela é azeda. E uma mulher azeda, eu falei semana passada aqui, está na Bíblia, hein? Minha mãe achou, é Provérbios, mãe. Qual é a mãe? Mãe, onde? Ela vai saber já, ela falou aí em casa, né, mãe? Provérbios, né, mãe? Mulher azeda ninguém aguenta, é pior do que, Deus me livre, é uma coisa medonha. Mulher azeda, é mulher mal amada, é mulher que não se ama. Nós falamos isso por causa de Sara, semana passada, lembra de Sara? Estava azeda, brigou com a mulher que cuidava, a empregada dela, né, escrava, azeda. Por isso que os maridos tudo morria, chegava perto dela, morria. Ela está azeda. Olha a situação de pessoa azeda. Quem se aproxima dela azeda tanto que apodrece e morre. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Eu não sei porque eu estou falando da mulher azeda. Ah, lembrei. Mesmo casei e depois a minha mulher ficou azeda, que eu não aguento perto dela. O que você faz? Eu me ajoelho e rezo e peço o Espírito Santo. Por quê? Porque se você for deixar o seu eu, você vai chutar a mulher azeda facinho, arrumava a outra, né, filho? Não é assim que normalmente a gente faz? Nós não faz assim, não faz? Ué, faz. Nós não faz isso, nós faz. Eu, minha mulher azedou, troca. Fácil. Por que fácil? Porque o mundo aí fora está dizendo o quê? Obedeça a tua vontade e desobedeça ao Espírito Santo. O que o Espírito Santo falou? Uma vez casado para sempre, só a morte separe, e viva castidade com esta mulher aqui, ó, essa aqui, azeda. E o que eu faço com toda a minha juventude explodindo em glória? Engole ela. É verdade. Os santos, gente, posso falar uma coisa? Você sabe que os padres, os bispos, são celibatários. Ou vocês acham que eles nasceram com algum problema? Vamos achar um ser humano homem do sexo masculino que tem um problema para ser padre. Não, muito pelo contrário. Jesus disse: alguns nasceram para ser celibatários, eunucos, outros se fizeram. Agora você fala, e por que o padre não se casa e não pode nem ter relações sexuais? Não pode. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Senhor, e para mim é um sacrifício a solidão. Mas o que eu faço? Por obediência à tua palavra, eu sofro essa solidão. É um sacrifício para os padres e bispos. Pensa que não? E sofro porque existem moças que a gente sabe que é o rebanho, faz parte do rebanho, que é uma coisa medonha que o Espírito Santo abomina isso. Querem ter um proveito com o padre. E são moças bonitas, porque se fosse coisa feia, não, é bonita. E aí? Engole, padre. Por amor a quem? A Deus. Eu sou capaz de obedecer a Deus e desobedecer a minha carne pecaminosa, porque a minha carne quer. Tem um sambinha, quer, você quer? Pois é, o diabo fica assim.
Você não quer? Você não quer? Quer toma um pouquinho, não tem problema não. Qual é o problema de experimentar uma mordidinha nessa fruta? Não é para você pegar a árvore, dar uma mordidinha, assim pronto. Só para você está vivendo um azedume tão grande na vida, rapaz. Pelo menos permite ter um saborzinho doce, aí dá uma mordidinha aqui. Aí você, é mesmo, não é? Então vai. O que diz o Espírito Santo? Ele disse: quem for fiel no pouco, eu lhe confiarei muito mais. Padres santos, bispos santos, leigos santos, casados santos, jovens santos, vai remar contra a maré? Mas claro que vai, é remar contra a maré. Agora, por que a gente rema contra a maré? Por que contra a maré? Porque toda aquela multidão que está vindo já está morto. Já viu? Já jogou o peixe morto na maré? O peixe vivo, ele corre, ele vai estar nadando contra. E os peixinhos tudo morto, vai tudo embora assim, ó. Por isso que a gente fala, a gente está remando contra a maré dentro de mim. Tem uma força que me chama, faz, experimenta. Qual é o problema, rapaz? Você é novo, você nunca vai conhecer isso, seu trouxa, sua trouxa. Você não vai sair com esse cara está louco por você. Vai. Então, isso sempre vai acontecer, sempre. Enquanto a gente viver aqui, a tentação está aí. Para padre, para bispo, para leigo, para qualquer um. Aí cabe você, Jesus, dai-me o teu Espírito, Senhor. Eu quero um coração igual ao seu. Você não cantou isso no comecinho? Eu quero um coração igual ao seu. Um coração, eu quero a tua imagem, eu quero voltar a ser santo. E como é que se torna santo? Espírito. Eu quero enxergar aquilo que eu perdi, Senhor. Hoje eu só enxergo a carne. Eu só enxergo o homem bonito, no caso das mulheres, né? Eu só enxergo as mulheres que estão sorrindo para mim. Eu tenho tanta vontade, porque você perdeu a visão beatífica. Você só valoriza, você faz ídolo teu um sexo com alguém. Você faz ídolo teu o prazer na cama. Você faz o ídolo teu, não é? Os prazeres que gritam dentro de você, que é a fava de Satanás. Toma cuidado. Cuidado para você não acostumar mais tempo negando. Daqui a pouco você está falando, eu também não acredito que isso é pecado, também isso não é mais pecado. Por exemplo, eu levei um susto quarta-feira passada aqui. Eu vim atender confissões pela primeira vez, só tinha 3 pessoas para confessar. Normalmente tem um monte de gente. Aí falava, é porque é feriado. Eu falei, mas porque é feriado o pessoal não peca? Porque é feriado não peca? É feriado, não pega. Não, acho que é o contrário, né? 3 pessoas, normalmente tem um monte. O que aconteceu? Eu quero ter esperança que é a santificação de muitos. Eu falo, olha, semana aqui eu vivi sem pecar. Glória a Deus, que bom. Quarta-feira que vem tem mais, tomara a Deus, né? Vocês estão entendendo, gente? Estou me acostumando a entender que isso não é mais pecado na minha vida. Quem é que revela o pecado? Quem é que revela o pecado? O Espírito Santo. Você está rezando? Não. Sabe por quê? Você acostumou com o pecado e nem sabe que é pecado. Você não reza. Igualzinho, tem aqui, ó, mostra São Tiago aqui, ó. São Tiago menor, olha lá. Se der, enxerga lá. E depois de São Bartolomeu aqui, para mim, e depois de Felipe para eles lá. São Tiago vai dizer assim: pedis e não recebe, ora, mas não adianta nada. E sabe por que não adianta nada? Porque não sabeis pedir, não sabeis rezar. Por quê? Porque você não pede no Espírito. Você não pede no Espírito, você pede por você. Você pede por você, do teu jeito. Pois é, a sua oração é morta. A oração verdadeira é: Senhor, dai-me o teu Espírito Santo. Teotocos, nome bonito, hein? Nome bonito o Teotocos, né? Sabe o que significa Teotocos? Nas entrelinhas tem um significado, né? Mãe de Deus. Agora, por que ela é mãe de Deus? Porque ela é obediente até a morte. Entregou o filho dela, coisa que Abraão nem entregou. Abraão não entregou plenamente o filho, entregou e o anjo chegou lá para Abraão. Maria não, Maria entregou e viu o filho morrer. E ela continuou acreditando. Ela poderia deixar a carne dela falar mais alto. Por que, Deus? Por que o meu filho? Por que Deus? Não, ela chorou e
disse: eu sei, Senhor, que não serei decepcionada. A pergunta é: ela foi decepcionada, Maria? Foi? Porque ela acreditou no impossível, no invisível. Aquilo que ela não viu, ela acreditou. E Deus mostrou depois para o mundo inteiro, visivelmente, Jesus ressuscitado. Cria em mim? Cria em mim. Vamos? Vamos pedir? Cria em mim um coração que seja puro. Isso. Vai lá. Um coração que seja puro. Pedacinho só, vamos lá, nós vamos rezar um pouquinho, vai lá. Criai em mim um coração que seja puro. São Miguel Arcanjo, vai cantando. Defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malditos espalhados pelas águas. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, pela intercessão da Mãe. Vem, Espírito Santo, no nome de Jesus. Vai lá, criai em mim. Levanta o braço, vai lá, lá no alto, reza com o Pai. Peça. Criai em mim um coração que seja puro. Vem, Espírito Santo, na minha vida. Um coração que seja puro. Eu quero obedecer a tua palavra, o teu mandamento. Vai lá. Criai em mim um coração que seja puro. Um coração que seja puro, Senhor. Um coração que seja. Fala na outra estrofe. Vai lá, meninas. Dai-me, Senhor, um coração que seja puro. Olha aí, ó. e Um espírito decidido e e generoso, Senhor. Olha lá. Anunciarei seus caminhos, Senhor, aos pecadores. Vai lá. Boa nova ao mundo inteiro. Levanta o braço, peça o Espírito Santo. Vai lá. Criai em mim. Vem, Espírito Santo. Coração que seja puro. Um coração que seja puro. Cria em mim, Senhor. Vai lá. Cria em nome de Jesus. Derrama, Senhor, o teu Espírito que cura, que liberta, que dá a graça de iluminar a face da terra. Vai orando agora no Espírito. Vai lá. Vem, Espírito Santo. Venha, Senhor, sobre o meu corpo, sobre o meu organismo físico. Eu levanto os meus braços pela autoridade do meu batismo, Senhor, e proclamo: vem, Espírito Santo, cura-me, cura, Senhor, cura o meu coração. Vem, Senhor, acenda em mim o teu fogo. Vai soltando a oração, irmãos. Quem não pede, não recebe. Quem não pede, não recebe. Vem, Espírito Santo. Vem em nome de Jesus, sobre o meu corpo, sobre o meu emocional. Vem, Espírito Santo, sobre a minha casa nesta hora. Levanta a mão na direção da tua casa. Sim, Senhor, derrama sobre a minha casa familiar. Cubra, Senhor, cubra com o teu fogo. Põe os teus anjos para guardar a minha casa materna, a vida e a pessoa da minha mãe, meus irmãos.
Vem Espírito Santo, levanta o braço. Derrama, Senhor, derrama sobre esta família o fogo, Senhor, para queimar, para derreter todo o impasse do maligno. Vem em nome de Jesus, peça, peça. Vem Espírito, vem, consome, Senhor. Venha consumir, Senhor, tudo aquilo que é pecado. Revela, Senhor, revelai em mim o teu fogo abrasador. Levanta o braço, vai orando. Bendito é o nome de Jesus, que veio e derramou o Espírito Santo sobre a terra. Sim, Senhor, reina, 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 reina na minha vida, reina na minha casa. Eu peço por ele, Senhor, pela vida dos meus. Liberta. Levanta o braço, irmãos. Liberta, Senhor. Vá onde eu não posso ir, mas tu tens palavras de vida eterna. Cura a minha família, Senhor. Vai pedindo, vem Espírito Santo. Todo impasse, todos os grilhões, todos os espinhos que entraram ao longo dos tempos sobre a minha família, vai retirando, Senhor. Queima, Senhor, todos os traumas do passado. Levanta o braço, irmãos. Vai orando agora em nome de Jesus pelo teu batismo. Toda falsa palavra que entrou nesta casa, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Queima, celebra a tua vitória, Senhor. Inunda esta família, inunda, Senhor, a consciência deste povo. Derrama a cura, Senhor. Vá onde só tu és o Senhor. Glórias sejam dadas a ti, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Vai orando agora. Ora pelo sacerdote agora que reza por vocês. Vem Espírito Santo sobre a vida desse teu ungido, sobre a vida desse sacerdote. Inunda, Senhor, o teu Espírito nele. Que ele seja agora a audácia do Espírito. Que ele seja um fogo, Senhor, abrasador, para chegar na minha vida e na vida da minha casa. Cubra-o, liberta-o de todas as maneiras de Satanás. Vai orando. Ó Maria concebida sem pecado, cubra esse sacerdote com teu manto sagrado. Agora, irmãos, vai orando no Espírito. Nós vamos visitar agora um jovem, um homem, que ele está entubado nesta manhã. E através desta oração, Deus visita a sua intenção também. Esqueça você, nesse momento, levanta teu braço. Em nome de Jesus, peça agora, pelo nome do batismo deste homem, Wellington. Deus veio te visitar, meu irmão, junto com a oração do povo, cheio do Espírito Santo. Receba agora este mover, este pedido, em nome de Jesus. Wellington, Deus te chamou, Ele visita você agora. Ora. Sim, Senhor, a tua vontade seja celebrada no corpo, no físico, em todo o emocional desse rapaz. Toda bactéria que foi formada no corpo dele, em Espírito, em nome de Jesus.
Vai orando, vai orando. Creia, creia, creia. Jesus está. Eu creio, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua vontade. Wellington, recebe o penhor do Espírito Santo do Senhor e a vontade desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, chegue agora sobre você. Obrigado, Senhor, por visitar esse homem. Eu creio e professo, Senhor. Glória seja dadas ao teu nome, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Eu oro pela tua casa nesta hora, para que o Senhor complete a obra começada. Liberta, Senhor. Libertai esta família. Todo o endereço da morte, desviai desta casa. Todo acidente, desviai desta casa. Jesus, 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 Jesus. Os exames médicos que precisam ser feitos na tua história de família, que seja para a honra e glória do Senhor. Jesus, Jesus. Procedimentos cirúrgicos, isso, tudo isso seja para honra, glória eterna do Senhor. A tua vontade, Senhor, no corpo, na vida, nos filhos. Quebra, Senhor, o jugo dos vícios. Jesus, Jesus, Jesus. Toda condição monetária que está presa, no nome de Jesus, seja destravada agora da sua vida. Jesus, Jesus, Jesus. Derrama, Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre toda condição financeira, todo jugo que foi lançado no ocultismo contra a tua vida financeira é retirada agora. Toma posse. Jesus, 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 Jesus. Olha lá, cria em mim, Senhor. Vai junto, povo de Deus, vai junto. Que seja puro. Que coração é esse? Vai lá. Um coração que seja puro, cheio do Espírito Santo. Clamemos, criai. Criai em mim um coração que seja puro. Que coração é esse? Um coração que seja puro. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Irmãos, se você crê no Espírito Santo, se você quer ser obediente a partir de agora, é o hoje que